Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Neste momento, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, o nosso Salvador, em nome do Deus eterno, que enviou Jesus Cristo nesta terra para nos dar a salvação, eu irei fazer uma pequena oração para depois, embora já tenha orado, mas depois eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, te damos graças, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, por esta oportunidade que temos de podermos estar falando contigo mais uma vez, transmitindo também para aqueles que tiverem o desejo de ouvir as palavras que teu amado Filho Jesus disse, Pai, nos ensinando para salvar a nossa alma. Nós entregamos esta humilde súplica nas palmas das tuas mãos, e as necessidades das nações, das famílias. Nós resumimos tudo nessa pequena palavra. Que a tua vontade seja feita na vida de cada um, Senhor. Que tu possa cumprir o desejo bom daquele que te ama. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. E amém. Então agora, irmãos, nós vamos, com a ajuda de Deus, ler o Evangelho. O Senhor me tem colocado em frente para nós lermos, tem trazido na minha mente. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra de Deus, ela não muda. E muitas das vezes nós duvidamos do poder de Deus. Mas quando o Senhor quer fazer um milagre na nossa vida, não há nada que impede o seu operar. Então nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 29. Capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 29. A segunda multiplicação dos pães. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados. E outros muitos os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, e vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam de um deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos, cheio de pedaço. Ora, os que tinham comido eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Somente até aqui. Amém. Irmãos, a preocupação que o Senhor sempre teve com aquele que o ama, com a alma, preocupação que o Senhor tem com as almas, irmãos, não é apenas... A principal preocupação é a salvação, porque sem a salvação de Jesus Cristo em nós, não adianta nada o homem ter riquezas, ter grandezas, ter tantas coisas, mas não ter a salvação.
tudo isso é ilusório, é passageiro, efêmero, mas quando se tem Jesus Cristo no seu ser, quando se tem o Senhor Jesus na sua alma, quando o Senhor Jesus faz parte da nossa vida, do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso andar, do nosso caminhar, então naquele momento, irmãos, nós podemos glorificar a Deus e dizer: o Senhor está comigo e não posso temer aquilo que me pode fazer o homem. Glória ao nome santo do Senhor. Então, nesse momento que percebemos que temos o Senhor, que estamos com Ele e que Ele está conosco, nós já ficamos despreocupados, porque quem tem o Senhor Jesus tem tudo, irmãos. Ele sempre será o tudo no dia do nosso nada, porque nós, olhando para a nossa situação, muitas das vezes achamos que não temos nada, que não temos saída, e nos preocupamos e ficamos muitas das vezes ansiosos. Nós ficamos ansiosos, posso dizer por mim. E todos nós, irmãos, como seres humanos, passamos por momentos difíceis na vida. Não existe um ser humano que não tenha sua dificuldade. O sol, quando nasce, nasce para todos. E quando chove, também chove para todos. E aqui nesse capítulo, irmãos, no capítulo 15, no versículo 29, o Senhor Jesus estava no deserto, perto do mar da Galileia. Deus já me deu a graça de estar naquele lugar por misericórdia, irmãos. E naquele lugar, naquela época, era um lugar difícil de alimentação e distante também de Jerusalém. Quando se fala Galileia, alguém pensa que é logo ali. Nós indo de carro, é diferente, saindo de Jerusalém e indo a Galileia, não é tão distante. Mas uma pessoa indo a pé, irmão, no deserto, sem rodovias, sem estradas, subindo montanhas, com pedras, com areia, num calor terrível, além de ser cansativo, exaustivo, irmãos, gera no corpo do ser humano, bendito o nome santo do Senhor, uma fadiga. Mas quando o Senhor Jesus chegou ali, irmãos, uma multidão já estava ali e foi ter com ele, e não eram pessoas com muita saúde, não, muitos tinham até saúde, mas chegou ali muito povo que traziam coxos, cegos, aleijados, e colocaram eles aos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus começou a pregar a respeito do reino de Deus, pregar a respeito da salvação, que é o que se ouve pouco falar hoje, irmãos. Muitos buscam as coisas desta vida. É claro que nós precisamos de ganhar o nosso pão, de ter saúde para trabalhar e poder fazer alguma coisa para vivermos nesta terra. Mas se fizermos tudo e não no nosso coração não termos o Senhor Jesus, de nada vale, irmão. O mais importante da vida do homem é ter Cristo, é ter a salvação, é ter o direito de um dia, por misericórdia, o direito da misericórdia. Não é direito porque a pessoa era boazinha, ou porque se santificou, ou porque tinha boas obras. Nada disso, irmãos, nos dá o direito da salvação. Nós temos que ter boas obras, temos que ser bonzinhos, temos que cumprir tudo que está escrito. Mas o direito da salvação está em Jesus Cristo. Foi Ele que nos escolheu a nós, e não nós que o escolhemos. Ele mesmo disse: não foi vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós.
e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o seu fruto tem que permanecer. Para que ele permaneça, você tem que adubar a terra onde foi plantado o teu fruto. Qual é o adubo que você usa? Qual é o fertilizante que você aduba a tua terra? É fazendo aquilo que Deus mandou, amando, perdoando, tendo misericórdia, ajudando o próximo, fazendo aquilo que é bom, não falando mal do teu irmão, não desejando a queda do outro, não tendo inveja, não tendo ciúme. Fazendo isso, você está adubando a própria semente que foi plantada no canteiro do teu coração, que te fará como uma árvore frutífera, como diz lá no Salmo, plantada junto ao ribeiro das águas, Salmo 1, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Mas se você não adubar a semente que foi plantada em você mesmo, como poderá produzir frutos se você mesmo não cuida daquilo que Deus colocou em você? Então, para cuidar daquilo que Deus colocou em nós, precisamos nos alimentar espiritualmente. Se o nosso corpo terreno precisa de alimento para poder sobreviver, imagine o nosso corpo espiritual. O alimento está aqui na palavra de Deus, não há em outro lugar. Não é uma placa denominacional que vai alimentar a tua alma. Não é você ter uma idolatria por uma determinada denominação que vai salvar a tua alma. Isso também é idolatria. Quando a gente ama uma placa, a gente também está idolatrando. A placa apenas serve para sinalizar que ali se reúne um povo cristão. Mas não é ela que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus. Se dentro daquela instituição, enquanto o Senhor Jesus estiver operando ali dentro, é o Senhor Jesus. Mas não glorifique a placa, glorifique o Senhor Jesus, só Ele. Se por acaso o Senhor Jesus se ausentar, a placa perde o sentido, porque a embarcação perde o rumo. É como uma bússola quebrada, como um radar que tivesse defeito. A nau se perderá no mar, a embarcação se perderá nas ondas, nada vale. Mas quando se é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não erra. Ele sempre nos leva pelo caminho da misericórdia e pelo caminho da salvação, e também da repreensão quando precisamos ser repreendidos, porque todo dia pecamos de uma forma ou de outra. Não somos exclusivistas, se achando melhor do que os outros, ou superiores, porque às vezes conhecemos mais, ou temos mais eloquência, ou temos mais conhecimento. Não, somos iguais. Deus dá para quem Ele quer e tira de quem Ele quer também. Então, aquele povo que foi atrás do Senhor foi um povo necessitado. Pode alguém dizer, muitos foram por causa da comida, mas foram atrás do Senhor, porque sabiam que Ele tinha. E quando a gente sabe que tem alguma coisa em algum lugar para a gente comprar, ou para a gente adquirir, que serve para o bem da nossa alma, nós vamos atrás. Mas quando nós chegamos lá e percebemos que a propaganda começou a ser enganosa, nós já começamos a parar de ir naquele lugar, porque já não queremos comer mais aquilo para não nos fazer mal. Mas o Senhor nunca dá comida estragada para ninguém. E não precisa de paredes para dar comida. O Senhor dá comida onde Ele quer. Aqui Ele deu comida no deserto, irmão, na beira do mar da Galileia. Não comida espiritual só, até material. Quando chegaram lá, irmãos, depois de Ele ter pregado intensamente coisas maravilhosas a respeito do reino de Deus, Jesus Nazareno, o Filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, se compadeceu daquela multidão e perguntou para eles:
que é que eles tinham? Essa multidão já está 3 dias e não tem o que comer. E eu não quero despedi-la em jejum, ele disse, para que não desfaleça no caminho, porque ele sabia que se aquele povo voltasse com aquelas crianças, com aquele povo que já tinham sido liberto, o calor no deserto é muito forte. Eles poderiam sofrer uma desidratação ou algum outro tipo de enfermidade e muitos poderiam perecer até. Só de que adiantaria ter curado todos aqueles e eles chegarem em casa tristes e até sem algum dos seus familiares por tê-los perdido por causa do calor do deserto. Então alguém disse: Senhor, nós temos apenas tantos pães e poucos peixes aqui, 7 peixes. Quantos pães tem? Eles disseram 7. E uns poucos peixinhos. Isso foi na segunda multiplicação. Ele falou: me dá isso aqui. Ele mais uma vez agradeceu ao Pai por aquilo que o Pai havia lhe preparado. Senhor Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, agradeceu ao Pai em espírito. E ao agradecer, glória ao nome santo do Senhor, ele apresentou diante de Deus aquela multidão e passou por ali, irmãos, a sua mensagem de misericórdia para todo aquele povo. E depois de ter feito isso, chamou seus discípulos e deu aos seus discípulos aqueles pães. E os discípulos distribuíram para a multidão, e a multidão começou a comer. E eram muitos, e os peixes eram poucos, e os pães eram poucos. Porém, irmãos, aonde está o Senhor, Ele tira. Do pouco, Ele faz muito. E muitas das vezes, daquele que se acha que tem muito, Ele faz pouco. Dá glória a Deus que na tua vida o Senhor fará aquilo que você acha que é pouco ficar muito. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Haverá muito para você colher. O teu cesto ainda sobejará. Nós estamos caminhando para os finais dos finais. Mas isso não impede de Deus te abençoar enquanto você viver na terra. Ninguém impede o operar de Deus na tua vida. Ninguém impede o operar de Deus na vida da quem Ele ama. Se Ele te fez uma promessa, se Ele te falou alguma coisa que vai cumprir na tua vida, não fique pensando que aquilo que Ele falou não se cumprirá. Não fui eu que falei, não, foi o Senhor que falou. Saiu de dentro da palavra. Ele disse: aqueles que me servirem, aleluia, aqueles que fizerem a minha vontade, receberão nesta terra 100 vezes tanto, e no final a vida eterna. E muitas das vezes você pode dizer assim: Senhor, mas eu estou pobre, eu sou necessitado. Ora, irmão, veja que o Davi era um rei, e no momento de tanta angústia que ele passou, sabe o que é ser um rei, irmão? É ter toda a regalia. Além de ter o comando da nação, ele tinha toda a regalia do exército e de tudo que ele queria. Mas mesmo assim, ele disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Bem-aventurado é aquele que diz: eu sou pobre, mas o Senhor cuida de mim. Saiba que o Senhor continuará cuidando de ti, da tua vida, da tua família, dos teus filhos. Se você continuar confiando no Senhor, o Senhor nunca te deixou até hoje. Quantos anos você tem? Aleluia. Você que é jovem pode dizer: mas eu ainda sou jovem. Você não sabe quanto tempo vai viver, mas Deus vai te guardar. E você que já é velho, quantos anos você já tem? Até hoje Ele não te abandonou. Veja quanto tempo, aleluia, o Senhor tem guardado o seu povo. Quanto tempo o Senhor tem preparado o Evangelho para ficar na terra,
para ser anunciado as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para salvar a tua e a minha alma. Guarde esta palavra. Ame a Jesus Cristo. Você que ainda não encontrou, busque-o. Dobre o teu joelho, entregue a tua vida a Ele e busque-o, e Ele te levará no lugar certo para você tomar a água da fonte que Ele quer te dar. Mas não esqueça, aleluia, Ele não é feito de pedra, nem de madeira, nem de bronze, nem de ouro. Ele é espírito e vida, e Ele busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. E saiba que você é o templo do Espírito Santo. Se você quiser ser, se você pedir para Deus limpar o teu coração, está escrito, Deus não habita em casa dividida, irmãos. Está escrito que nós somos templos de coração de Deus. Então temos que tirar de dentro desse templo tudo aquilo que não agrada a Deus, para que o Senhor possa habitar dentro dele. E você, sendo um santuário, já sabe o que é santuário? É o lugar onde habita um santo. E Ele quer fazer do teu coração um lugar para habitar, ou para visitar, ou para consolar. Tira de ti toda a incredulidade. Não deixa a tua fé oscilar nas promessas que Deus te fez. Na oscilação da fé nunca há milagre. Por isso que o Senhor Jesus dizia: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Porque não havendo fé, não tem milagre. Então hoje o Senhor acrescentará a nossa fé para que haja milagre na nossa vida. E havendo isso, você vencerá. Não vencerá só aqui na terra. Aqui na terra é passageiro, mas vencerá no último dia, quando tocar as últimas trombetas, em que os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos no abrir e fechar de olhos forem transformados. Então você receberá a coroa da vida eterna. Vai vivendo a tua vida, vai dando glória por aquilo que você tem, vai glorificando a Deus por aquilo que Deus preparou. Porque quanto mais glória a Jesus você dá, quanto mais glória a Jesus você glorifica, quanto mais glória a Deus você dá, mais Deus se agrada de você. Ele está vendo que você não é um filho nem uma filha ingrata, mas você é um filho que tem dentro do teu coração a gratidão por aquilo que recebesse do teu Pai. Então seja fiel, seja você uma pessoa espiritual, ame a Deus, guarde a palavra de Deus e não deixe o Senhor por nada. O Senhor te diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus te abençoe a todos e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sua graça e a sua misericórdia possa reinar dentro dos vossos corações. Amém e amém.